Silicon Valley could become a Rust Belt unless they get on the bandwagon. Chegou uma nova tecnologia que aparentemente vai quebrar a internet. Computação quântica. Uma nova era está surgindo, um reino onde os computadores aproveitam as estranhas e maravilhosas leis da mecânica quântica para realizar cálculos além do escopo dos computadores clássicos. In a 5 to 10 year time frame, quantum computing will break encryption as we know it today. Ao final do vídeo, esperamos que você tenha informações suficientes para entender sobre a computação quântica e como ela será útil no seu futuro. Mas antes de entrarmos na complexidade da computação quântica, vamos abordar o básico. A civilização humana passou por 2 estágios de revolução do computador. O primeiro estágio lançou as bases para a revolução do computador, com dispositivos como ábaco e as calculadoras mecânicas. Mas o computador analógico de Charles Babbage mudou tudo. Essa máquina tinha o poder de calcular cartas náuticas, taxas de juros em grande escala e até o movimento da Lua. Infelizmente, esta máquina ficou inacabada devido ao financiamento insuficiente. Mas o verdadeiro empurrão veio durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam usando um dispositivo chamado Enigma. Uma das máquinas de codificação mais avançadas de sua época, que era usada para se comunicar pelos alemães para passar informações. E como a necessidade é a mãe da invenção, a Alan Turing, foi recrutado para montar um grupo que pudesse decifrar o código Enigma. E tiveram sucesso ao fazê-lo, o que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, salvando milhares de vidas. E neste projeto construímos o computador moderno. Tudo o que usamos hoje é baseado nesta máquina, até mesmo o dispositivo diante de seus olhos. Antes de prosseguir, aqui estão algumas informações que vão te surpreender. Em 1901, na costa da Grécia, encontramos um estranho dispositivo sujo em um naufrágio no mar Mediterrâneo. Quando foi datado, o dispositivo parecia ter 2000 anos. E ao limpá-lo, ficaram chocados ao descobrir que era um computador. Este dispositivo era capaz de calcular o movimento de Mercúrio-Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Também poderia prever eclipses 2000 anos atrás. Não sabemos quem fez esse aparelho e de onde veio. Mas de uma coisa temos certeza, que o ser humano sempre quis calcular. Da distância às estrelas à economia, para entender a biologia e a medicina, mas o mais importante, foi nossa primeira tentativa de entender o universo. Agora, voltando à invenção trazida por Alan Turing. Como funciona? Tudo se resume a bits. Os bits são feitos de pedaços de silício com dezenas de milhares e milhões deles em seu computador. Eles podem estar no estado de 0 a 1, ou seja, o estado fundamental e o estado de excitação. Portanto, tudo o que você digita em seu computador é traduzido para a fala do computador, que é binária. E podemos ter 1 bilhão deles na unha, tornando a revolução do computador uma realidade hoje. Mas agora chegamos ao pico da lei de Moore. A lei de Moore diz que a cada 18 meses o poder computacional dobra. Se olharmos para o gráfico ao longo dos anos, a linha continua alta, mas agora começou a se achatar. A razão por trás disso é que os transistores se tornaram tão pequenos que estão se aproximando ao tamanho dos átomos. Aqui ocorre o vazamento, onde não sabemos mais onde está o elétron por causa do princípio quântico. Após a Segunda Guerra Mundial, Richard Feynman previu o fim da Segunda Era. A lei de Moore e os computadores digitais entrarão em colapso e teremos que ir para o próximo nível. O próximo nível é o átomo. Ele propôs uma máquina que operaria com átomos e não com transistores. Ele o chamou de Ultimate Computer, também conhecido como computador quântico. Computadores quânticos não são seus laptops e computadores diários. Eles são muito mais. Eles não se destinam a resolver problemas tradicionais de computadores tradicionais. Em vez disso, resolvem problemas que os computadores tradicionais não podem. Ao contrário dos computadores tradicionais, os computadores quânticos funcionam em qubits. Qubits não são 1 ou 0, eles são mais complexos. Imagine como uma onda. Um qubit provavelmente pode ser 0, o que significa uma energia mais baixa
ou pode ser 1, o que significa uma onda de energia mais alta. Mas na computação quântica, todas as ondas estão trabalhando juntas, que podem ser uma onda construtiva ou destrutiva. Para colocar as coisas em palavras simples, a computação quântica calcula as coisas de maneira diferente, o que as torna boas em coisas diferentes, especialmente encontrar estrutura em toneladas de dados. Uma parte da computação quântica é simular a natureza, porque a natureza obedece à física quântica. But Mother Nature would laugh at us because Mother Nature does not use zeros and ones. Mother Nature computes on electrons, electron waves, waves that create molecules. Nossos olhos não podem ver, mas se você olhar no nível molecular a estrutura atômica das moléculas, tudo segue as leis da física quântica. Por exemplo, qualquer coisa que tenha toneladas de dados, como desenvolver uma nova tecnologia de bateria, ou até mesmo criar um novo material em nível molecular, precisaremos de um computador quântico. Embora a criação de novos objetos em escala quântica seja incrível, há um outro lado disso. A computação quântica pode facilmente quebrar as criptografias. O primeiro algoritmo desenvolvido para a computação quântica é o algoritmo de Shor, desenvolvido por Peter Shor. O algoritmo pode basicamente encontrar fatores primos para números realmente grandes. Aparentemente, essa é a base para a criptografia RSA. Em 1977, 3 cientistas, Ron Rivest, Adin Shamir e Leonard Adleman, criaram uma descoberta de criptografia chamada RSA. Com base em suas iniciais, essa criptografia é tão difícil de quebrar que mesmo o algoritmo de fatoração mais conhecido como peneira de campos de números gerais levaria 16 milhões de anos para decifrá-lo. Isso é quase impossível, mas não em um computador quântico. Um computador quântico pode quebrá-lo em alguns dias ou horas. Então, esse é o problema. O RS é a base de quase toda a criptografia de chave pública que usamos hoje. Portanto, todos estão correndo para isso. Quem resolver isso terá uma grande vantagem, mas isso requer milhões de qubits. Atualmente, com o Osprey da IBM, estamos em 433 qubits. Uma vez que desenvolvemos esta tecnologia, vamos descobrir novas aplicações que não foram consideradas. No final, o mundo é mecânico quântico. 2 anos atrás, alcançamos a supremacia quântica parcial. Supremacia quântica é quando um computador quântico pode vencer um computador comum em uma tarefa. A próxima etapa é quando um computador quântico pode superar um computador comum em qualquer tarefa. A nação que atingir a supremacia quântica completa dominará o mundo, porque será capaz de calcular taxas de juros, investimentos e atividades comerciais. Simplificando, eles controlarão a economia mundial, assim como a natureza. Existem diferentes tipos de processos quânticos. Diferentes empresas estão usando métodos diferentes para fazer computação quântica. IBM e Google estão usando dispositivos de superresfriamento que parecem candelabros mantidos a temperatura de 15.000 kelvins, que é a temperatura mais fria do universo. Enquanto os chineses estão usando feixes de luz, assim como as plantas fazem a fotossíntese, estamos todos correndo para o mesmo destino com modos diferentes. Quem chegará lá primeiro? E não se esqueça de se inscrever no Espaço Sem Limites 365, porque juntos vamos explorar.